Então, pessoal, hoje eu, Vitor Manuel, e o colega Renilson Bispo vamos apresentar para vocês, fazer um link, na verdade, sobre o tema matemático, problemas de otimização e a computação, né? Como é que essas duas áreas se conversam e, mais especificadamente, falar sobre a otimização por enxame de partículas e citar algumas aplicações desse método. Bem, é importante a gente lembrar que, diferente daqueles cálculos básicos que fazemos durante uma disciplina de cálculo 2, por exemplo, envolvendo problemas de otimização, onde temos funções simples que trabalham com duas ou três dimensões, na prática, os problemas de otimização envolvem funções muito mais complexas e problemas que podem estar inseridos em situações com mais de três dimensões, certo? Então, na computação, a gente não tem aquela ideia de resolver um problema através da resolução na mão mesmo, por exemplo, derivadas parciais para se achar um ponto ótimo de uma função. Na computação, o que nós temos são algoritmos que realizam a otimização de determinadas funções, certo? Então, essa é a maior aplicação dos problemas de otimização da computação são os algoritmos usados pela computação para otimizar funções, ok? Neste trabalho em específico, vamos ver o algoritmo de otimização por enxame de partículas, como está descrito aqui no título, citar algumas de suas aplicações, certo? Então, na tela de vocês, está aí disposta uma prévia do que vamos ver neste vídeo, certo? Então, primeiro nós vamos fazer a contextualização, né, do modelo proposto, contando algumas características, curiosidades sobre o nosso modelo aqui proposto, né, de otimização por enxame de partículas. Depois, dar um exemplo conceitual para ajudar no entendimento do funcionamento do modelo. Depois, escrever de uma forma mais rígida, mais conceitual mesmo, o funcionamento desse modelo proposto, certo? Bem, logo após, citaremos algumas aplicações do modelo ou do algoritmo de otimização por enxame de partículas, descrevendo uma problemática da robótica que pode ser solucionada através desse modelo, certo? E depois fazendo algumas citações breves de outros exemplos, outras problemáticas de otimização que podem ser sanadas também e que já foram sanadas comprovadamente utilizando o algoritmo de enxame de partículas, ok? Bem, logo após vamos ver o equacionamento, ou seja, vamos ver as equações matemáticas que regem o modelo, esse algoritmo. Partiremos depois para o algoritmo em si, descrevendo seu funcionamento. Quais são os procedimentos que o algoritmo reproduz, né, processa, qual o passo a passo do algoritmo para resolucionar os problemas de otimização. Depois vamos apresentar isso também num esquemazinho gráfico para ajudar o entendimento. Partiremos então para a prática. Na prática, nós, através de uma implementação em Python do algoritmo de otimização, nós vamos solucionar algumas problemáticas de otimização, encontrando o ponto mínimo global, né? Então, são problemas de minimização de algumas funções objetivo que vamos apresentar aqui. Funções objetivo são as funções cujo queremos trabalhar, né, com os problemas de otimização. Por fim, faremos algumas conclusões sobre esse algoritmo, sobre esse modelo, citando as vantagens e as desvantagens de se utilizar o algoritmo de otimização por enxame de partículas. Vamos nessa então. Então, galera, agora vamos para a parte conceitual. Esse método ele foi desenvolvido, ele foi proposto por dois estudiosos, Herbert Hessel e Kennedy, em 1995. A ideia, o objetivo, é que dado um problema de otimização trabalhando na área, o objetivo é buscar um ponto ótimo de uma função, de um espaço, em um determinado intervalo.
Uma observação sobre esse método é que ele é baseado no comportamento social de um bando de pássaros. Um bando de pássaros explorando uma determinada região e se comunicando entre si. Então, galera, agora vamos para um exemplo conceitual desse método. Imaginemos que temos dois barcos de um rio, onde a profundidade do rio é a função, os barcos estão na flor dela e esses barcos eles se comunicam, o barco A e o barco B, eles vão se comunicar e eles vão se locomover. E essa comunicação vai ser de essencial importância para o barco saber qual é a maior profundidade. Então vamos para a prática. O barco B ele se locomove. Quando ele se locomove, ele vai fazer a aferição, ele vai verificar qual a profundidade em que ele está. Se a profundidade que ele está for maior, for mais fundo, for mais profundo do que o barco A ele vem mais para perto. E o barco A ele vai fazer a verificação também. Quando o barco A fizer a verificação e ele descobrir se é maior ou não, se é mais profundo ou não, o barco B ele se aprofunda, ele se aproxima. Então tem muito essa ideia. Essa comunicação vai servir para isso. Se estiver mais profundo para o lado B, o lado A, o barco A, ele vai se aproximar. Se estiver mais para o lado A, o barco B ele vai se aproximar. Até eles convergirem em um ponto que vai ser o ponto crítico. E aí eles vão achar o ponto mais profundo do rio. O que vai acontecer exatamente nesse momento? Eles vão achar o ponto crítico, eles vão achar o ponto específico, o ponto mais profundo do rio. Então, galera, agora veremos de uma forma mais formal como é o funcionamento desse método. Um conjunto de partículas de uma população disposta aleatoriamente em pontos que compõem a função objetivo. A função objetivo é aquela função que nós queremos achar os pontos ótimos, que nós queremos otimizar. Observamos nessa ideia um conceito diferente, o conceito de população. Essa população nada mais é do que vetores que vão cumprir todos os espaços, que vão cobrir, na verdade, todos os espaços de busca de um problema com n variáveis. Essas variáveis dão a ideia de dimensões. Quantas variáveis tiver, são a quantidade de dimensões. Então, se temos uma função com os planos x, y e z, esse número vai ser o número de dimensões. Então, teremos 3 dimensões. Estaremos trabalhando em um ambiente com 3 dimensões. A população é uma matriz com n de indivíduos. Essa população é criada de uma probabilidade uniforme, seguindo essa distribuição. A ideia é que durante todo o processo, essa população, esses indivíduos sofrerão mutações no sentido de cumprir uma determinada missão. Qual é a missão? Achar o ponto ótimo. E eles vão sofrendo as mutações até que ele encontre o tão esperado ponto ótimo. E como se dá essa descoberta? Como é que se dá a descoberta desse ponto ótimo? Se dá através da comunicação entre os indivíduos. Os indivíduos vão trocando informações e vão sendo formadas novas trajetórias para cada um deles. E eles vão se locomovendo e sofrendo mutações até que chegue ao ponto ótimo. Então, antes de detalharmos a parte teórica do método, né, de otimização por enxame de partículas, vamos ver algumas aplicações, onde é que esse método pode ser usado e que tipo de problemas de otimização ele consegue solucionar, certo? Então, a primeira aplicação que trazemos aqui é na área da robótica, ok? Nessa imagem aqui nós temos alguns braços robóticos
alguns manipuladores robóticos que conseguem locomover algumas dessas extensões em função desses dois eixos, ok? Então, neste caso, o método, o algoritmo de otimização por enxame de partículas, ele pode ser utilizado para otimizar os controles PID, os controles proporcionais integrais derivativos, que são utilizados por esses manipuladores robóticos de 2 graus de liberdade. 2 graus de liberdade porque justamente eles se locomovem aqui em função desses dois eixos, certo? Só para deixar claro, os controladores, né, os controles PID, eles são responsáveis por fornecer uma variação contínua de saída, né, da saída, dentro de um mecanismo de realimentação de um loop de controle. Então, para se controlar com precisão o processo, removendo a oscilação e visando aumentar a eficiência. Esse é um ponto bastante importante. A eficiência está intrinsecamente ligado aos problemas de otimização, e é justamente aí, né, neste caso dos controles PID, que o método de otimização para enxame de partículas entra, né, para melhorar sua eficiência. Outros exemplos de aplicações, né, do método de otimização para enxame de partículas, que são comprovados, testados e abordados em alguns artigos, são o uso dele para o treinamento de algumas redes neurais, né, na área de redes neurais da computação, a utilização para estimação e localização de fontes de emissão de poluentes na atmosfera por uma determinada região, que é um estudo bastante interessante até, em que várias variáveis devem ser consideradas. E vários problemas relacionados a sistemas de potência elétrica e de engenharia nuclear. Então, estas são algumas outras áreas em que o algoritmo atua, né? Em que ele pode solucionar problemas. Agora, partindo para o equacionamento, vamos ver então quais são as equações matemáticas que regem o método de otimização por enxame de partículas. Então, são duas as equações que regem esse modelo. Duas equações bem simples, sendo a primeira delas a que descreve a posição de cada partícula individual do enxame, ok? Então, como é dada essa posição? Bem, a gente tem que a nova posição de uma partícula, ela sempre vai ser determinada a partir da sua posição atual, mais uma nova velocidade, certo? É importante lembrar que K aqui se refere a um instante, então no instante K mais 1, a posição da partícula vai ser determinada pela sua posição K, posição atual, mais uma nova velocidade, né? A velocidade assumida no instante K mais 1. E se refere ao ID da partícula. Então a gente tem a partícula x1, x2, x3, xi e as partículas no modelo, certo? Então, a segunda equação é justamente a equação da velocidade da partícula. Então, a nova velocidade da partícula, né, v no instante k mais 1, vai ser determinada pela velocidade atual vezes uma constante, mais essas duas constantes aqui, vezes o máximo local da partícula, P e K aqui representa o máximo local encontrado pela partícula, isto é, porque, embora a partícula esteja em constante movimento, nós precisamos guardar qual foi o ponto máximo, o ponto mínimo da função já encontrado por essa partícula, certo? Então, esse P e K aqui representa justamente o ponto crítico local encontrado pela partícula, o maior ponto encontrado pela partícula. Mas essa é uma multiplicação de outras duas constantes, vezes aqui agora o ponto máximo ou mínimo, né, o ponto crítico global do modelo. Ou seja, aqui a gente tem a contribuição de todas as partículas para se determinar
dentre a máxima posição encontradas por todas, dentre os máximos locais encontrados por cada uma das partículas, é determinada qual é o ponto crítico global encontrado até então. É certo? Então essas duas variáveis aqui, subtraída a posição atual da partícula, é que vai determinar a velocidade nova da partícula I, certo? Então, vamos dar nome aos bois, e x, como a gente já viu, vai determinar a posição de a partícula I no instante k. V, a velocidade dessa partícula. P, como a gente viu, é a melhor posição individual da partícula I no instante k, certo? A melhor posição até aquele instante que a partícula I conseguiu encontrar. Pg é a global. WQ é uma constante de inércia. Isso porque, bem, antes da partícula assumir a nova velocidade para um novo sentido, provavelmente, né, ela já vai ter aqui uma velocidade atribuída. Então, a mudança de direção de velocidade está sujeita a uma inércia. Daí vem essa constante WK. Agora, as constantes C1 e C2 são pesos que vão ser atribuídos a cada uma das melhores posições, certo? Então a gente vai atribuir o peso que a gente quer dar para a importância, vamos chamar assim, que nós queremos dar para os máximos locais e para os máximos globais. Isso vai determinar a nova velocidade, né? O novo vetor velocidade para cada partícula. R1 e R2 também são constantes, mas nesse caso são valores aleatórios que visam perturbar esses vetores que vão apontar para os máximos locais e globais, visando não permitir que as partículas fiquem presas em máximos locais, certo? Usa a ideia das equações. Vamos ver agora como é que o algoritmo funciona e logo após ver um esquema gráfico desse funcionamento e da atuação das equações para que a ideia se torne mais clara. Bem, quanto ao funcionamento do algoritmo, ocorre da seguinte forma. Primeiro a gente precisa inicializar, né, a população com k indivíduos na dimensão D, a dimensão da nossa função objetivo. Depois devemos determinar os valores das constantes de inércia, os pesos, certo? Nós devemos então verificar se o critério de parada foi atingido e se sim, a gente deve finalizar o algoritmo. O critério de parada aqui se refere ou ao número máximo de iterações que a gente vai atribuir ao nosso modelo, ou ao intervalo mínimo de erro que podemos atribuir, né? Então, por exemplo, eu posso definir que se a função chegar no intervalo bem próximo ao ponto crítico, mas não necessariamente ponto crítico, esse já é um bom ponto de parada, porque nós não queremos fazer processamento excessivo ou pesado para se determinar o ponto crítico de fato. Bem, depois devemos sortear os números aleatórios, né, que vão perturbar nossos vetores R1 e R2. Então, a partir da posição dos indivíduos, dos K indivíduos, nós determinamos as melhores posições globais e individual, né, posição local de cada partícula, melhor local. Logo após, nós atualizamos a velocidade da partícula em função desses pontos de posição global e local encontrados, determinados. Então, atualizamos a posição de cada uma das partículas. E voltamos ao passo 3 para verificar se o critério foi atingido e proceder com a realização de todos os passos novamente, atribuindo novas posições para as partículas e testando o critério, testando, até que ele seja atingido. Para deixar ainda mais claro, pessoal, vamos agora ver o esquema, né, dos procedimentos realizados pelo algoritmo, que vão tornar claros também o funcionamento daquelas equações, certo? Então, eu aqui parei no momento
do modelo em que temos determinados um ponto crítico aqui global, né, um máximo global ou um mínimo global, e aqui um mínimo ou máximo, né, o ponto crítico local dessa partícula xi, certo? Então temos que essa partícula xi tem uma posição, né, e uma velocidade, posição e velocidade atuais da partícula xi. Para a gente determinar a nova direção e velocidade em que a partícula xi vai se locomover, nós primeiro determinamos os vetores que estão relacionados ao ponto máximo global e máximo local. E então, nós, a partir dos pesos, vamos determinar novos vetores. E então, a soma desses vetores resultarão na nova velocidade e a nova posição da partícula, certo? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem aqui o vetor velocidade comum, que tem aqui um peso, certo? Então, por exemplo, aqui 0,4 é o peso desse vetor que vai ser usado para determinar a nova velocidade. O vetor que relaciona a posição atual ao máximo local também tem a ele atribuído um peso, certo? Então aqui nós podemos considerar aqui a constante inercial, aqui as constantes de peso aleatória e a determinada, né, a arbitrária. Então aqui, por exemplo, nós temos um peso de 0,35, não sei, e também temos o vetor relacionado a essa outra direção aqui, esse outro vetor que relaciona a partícula ao ponto global, certo? Então aqui atribuímos também um peso 1. A soma dos vetores vai resultar na nossa nova velocidade, e a nossa nova velocidade vai determinar a posição, a próxima posição que a partícula irá assumir no modelo. E esse processo se repete para cada uma das partículas do nosso modelo. Lembrando que cada uma vai ter o seu ponto máximo local, mas todas vão ter como referência o mesmo ponto crítico global. Então, chegamos na parte prática do nosso vídeo, em que, através de um algoritmo implementado em linguagem Python, nós vamos determinar os pontos de mínimo globais de algumas funções objetivo que eu vou apresentar aqui no vídeo. Então, vamos trabalhar com problemas de minimização utilizando o algoritmo de otimização por enxame de partículas, certo? Quanto às funções que nós vamos utilizar aqui, né, para testar o algoritmo, eu escolhi 3 delas, 3 funções bastante utilizadas em benchmarks, em testes de algoritmo de otimização, certo? Sendo a primeira delas a função esfera. A função esfera é uma função bem simples, que possui o mínimo global, né? O mínimo global nos pontos 0 e 0. O mínimo global é assumido nessas coordenadas, certo? A segunda função é a função de rastering, certo? E essa vai ser uma função bem interessante da gente testar, porque, como vocês podem ver pela imagem, ela possui vários mínimos locais, certo? O que pode atrapalhar o nosso algoritmo. E assim como a função esfera, nas coordenadas 0 e 0, se encontra o mínimo global da função. E por fim, vamos testar o algoritmo utilizando a função de Rosenbrock, certo? A função de Rosenbrock tem seus mínimos, tem seu ponto mínimo global nas coordenadas 1 e 1, ok? Então esses testes, as funções utilizadas
no teste que vamos realizar agora. Então, pessoal, vamos ver agora a implementação e o funcionamento do algoritmo do método de otimização por enxame de partículas. Então, esse algoritmo foi criado pelo programador Nathan Roy, né? Vamos agora então ver como é que funciona, como é que foi feita essa implementação, certo? Então ele tem uma classe partícula. Nessa classe partícula ele tem algumas variáveis que são referentes à posição e à velocidade da partícula, o mínimo global, né, que é a melhor posição encontrada pela partícula. Essa variável aqui, que ele chama de best erro individual, né, o melhor erro, na verdade se refere ao valor da função encontrado pelo indivíduo, pela partícula. Então, o melhor valor da função encontrado, o valor mais próximo do ponto ótimo, é guardado aqui, enquanto nessa outra variável aqui, ele guarda o valor atual da função para determinada posição, certo? Então, aqui ele apenas seta a velocidade e a posição da partícula, certo? Essa função evaluate é a função em que ele determina qual é e atualiza o melhor, o ponto local e o melhor valor da função encontrada pela partícula, certo? Aí tem aqui a função, o método de atualizar a velocidade, em que ele define as constantes. Então a gente tem a constante de inércia, a constante cognitiva C1, que atua sobre o ponto crítico local, né, do indivíduo, e a constante social, é chamada social porque vai atuar sobre o ponto global, que é o ponto em comum entre todos os indivíduos, certo? Aqui ele define a velocidade, a nova velocidade, com aqui as constantes aleatórias, ok? E aqui ele aplica a equação que nós vimos da velocidade. Então a gente tem a velocidade atual vezes a constante W, né, a constante de inércia, mais a velocidade cognitiva, mais a velocidade social, certo? Também temos o método de atualização da posição, e como nós vimos, é dada pela posição atual mais a velocidade. E aqui ele adicionou dois verificadores de borda, que apenas significam que quando o valor da posição da partícula ultrapassar o valor da borda, ou seja, o local máximo, né, aquela área que pegamos para analisar da função, quando ela for ultrapassada, então a posição é atribuída ao valor da borda. Assim a gente evita analisar pontos fora da nossa área de pesquisa, certo? E enfim, a função minimize, que é a função responsável por, de fato, rodar o algoritmo, vamos assim dizer, né, por aplicar o método de fato, em que passamos para ela a nossa função de custo, a nossa função objetivo, função que vamos atualizar, certo? O número de dimensões, o tamanho da borda, o número de partículas, o máximo de interações que vamos ter, e aqui nós temos ainda um parâmetro verbose, que é apenas para questão de impressão, para verificação iterativa de cada passo, né, cada posição e valor que as partículas assumem. Os valores de velocidade, posição e o valor da função assumido para cada instante, cada interação. Ok? Então nós temos o número de dimensões, né, definido, o melhor erro é definido aqui para o grupo como -1, e aqui temos também um vetor que vai guardar todos os valores mínimos encontrados, ok? Então nós inicializamos as partículas e fazemos as iterações. Então enquanto i é menor que o máximo de iterações,
execute todo o procedimento do método de otimização. Por fim, a gente imprime os valores encontrados, ok? Então a gente imprime os valores da posição, né? E o valor assumido pela função. Certinho? Bem, como nós vimos na apresentação, eu defini três funções de custo, três funções objetivo para nós testarmos. Temos a função esfera, a função rastering e a função Rosenbrock. Aquelas que estão implementadas. Nosso objetivo é apresentar de fato, explicar essa implementação, mas aqui estão as implementações de cada uma das funções objetivo. E partindo para o teste, então, nós definimos alguns parâmetros para a execução do nosso programa. Então, a constante de inércia, como nós vimos aqui na implementação do autor, é definida como 0,5. O peso C1 é 1 e o peso C2 é 2, né? O comportamento social, a constante social e cognitiva, certo? O número de partículas atribuídos aqui foram de 15 e o máximo de interações 30, certo? Além disso, estipulamos a posição inicial das partículas no ponto 5, né? Nessas posições aqui para os eixos x e y. E estipulamos a borda máxima, né? O campo de atuação das partículas, o campo de exploramento, nas posições menos 10 e 10 a menos 10 e 10. Então, o quadrado aqui de lado 10, certo? Bem, como nós lembramos, para a função esfera, os pontos ótimos, o ponto ótimo, né? Quando a função é zero, é quando as variáveis x e y elas assumem as posições e os valores 0 e 0, assim como na rastering. E na Rosenbrock são os valores 1 e 1 que vão determinar o ponto ótimo, o ponto mínimo global da nossa função. Então, rodando o algoritmo, nós encontramos o seguinte resultado. Para a função esfera, ele realmente chegou muito próximo ao ponto, tá vendo? Ele encontrou aqui 0,000 e também para o eixo y chegou muito próximo do ponto zero. E como a gente pode ver aqui no resultado, né, ele realmente se aproximou bastante do ponto mínimo da nossa função. Né? A gente tem aqui 7 zeros antes desse valor. Então, realmente, é uma aproximação muito precisa, certo? Do real ponto mínimo. Na função de Rashomon, por outro lado, onde os pontos aqui também deveriam ser próximos do zero, ele, na verdade, estacionou, né? As nossas partículas estacionaram num ponto aqui próximo ao 5. Isso aqui, na verdade, é um mínimo local, não um mínimo global da função. A gente pode ver aqui que a função ela assumiu um valor que não é zero, nem tão próximo de zero assim. Esse é um dos problemas desse algoritmo, a propensão das partículas em se agruparem em mínimos locais e considerá-lo como um mínimo global da função. E por fim, a função de Rosenbrock também obteve um resultado satisfatório, não tão bom quanto a função esfera, mas lembrando que na função Rosenbrock, os pontos aqui, os valores das variáveis são 1 e 1, então a função também obteve uma aproximação relativamente precisa do ponto desejado, mas ele também não conseguiu atingir a mesma precisão da solução da função esfera. E se nós executarmos esse código outras vezes, vocês vão ver que vamos assumir outros valores
alguns mais próximos, certo? Mas os resultados tendem a ser equivalentes, tendem a ter certa igualdade entre si, independente das interações. A mudança somente ocorre por causa das randomizações que as partículas sofrem, mas no geral essa é a capacidade, né, que a função tem de resolver esses problemas. Esse é o grau de precisão que ela consegue atingir. Então, pessoal, após expormos esses fatos a respeito do método, após realizarmos os testes com o algoritmo, quais as conclusões que podemos tirar da otimização por enxame de partículas? Bem, quanto às vantagens do método, a sua principal vantagem é a fácil implementação, porque, como nós vimos pelo código do algoritmo, esse tipo de método ele utiliza apenas estruturas primitivas, estruturas simples de programação, além de operadores matemáticos básicos também. E não apresentam um grande custo computacional justamente por esse motivo, certo? Então, sua fácil implementação é dada por esses motivos. Não é necessário um grande poder de processamento para que esse tipo de método seja implementado e, como nós vimos, ele mesmo assim é capaz de solucionar problemas de minimização ou de maximização, problemas de otimização de funções, ok? Porém, temos também as desvantagens, e a principal desvantagem do método é a possibilidade de todas as partículas se agruparem em um ponto que não é global, né? Então essas partículas se aglomeram ali em mínimos locais, em algum dos mínimos locais da função, e passam a considerá-lo global, fazendo assim com que o nosso objetivo não se conclua, certo? Foi o que nós podemos ver quando fizemos o teste com a função de Hashing, em que as partículas não conseguiram estacionar próximo o suficiente do mínimo global, assim como ocorreu nas outras funções objetivo. Então há essa possibilidade, esse problema com os mínimos locais. No demais, podemos observar que a função é útil sim, principalmente por suas aplicações, certo? Na robótica, em áreas como física nuclear e elétrica, enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido um pouco mais sobre a relação, né, desses problemas de otimização, como eles são abordados na área da computação, entendido o método de otimização por enxame de partículas e tenham gostado do vídeo. Valeu!